Olá, quinto ano! Então, lembrando que hoje é terça-feira, nós temos também aula de História. Vamos fazer a correção? Na aula passada, a gente fez as páginas 220 até a 222. Na 220, era para vocês sublinharem de verde o que representa os direitos e de vermelho o que representa os deveres. Naquela letra, na letra da canção que tem lá na página 220. Por exemplo, na primeira frase, agora pode tomar banho. O que que é? É um direito ou é um dever? Você vai pintar sublinhar de verde ou de vermelho? Você pode sublinhar dos dois. Por quê? Porque trata-se de higiene, né? É um direito e um dever seu. Cuidar do seu corpo, né? A segunda frase, agora pode sentar para comer. O que que é? Comer é verde, é um direito que você tem, certo? Aí você seguia lá e sublinhava direito de verde e o dever de vermelho, certo? Seguindo na página 221, número 6, releia o texto e responda. A palavra pode foi usada para indicar direitos ou deveres? E a palavra tem? Então, os direitos ficou com a palavra tem, do verbo ter. E os deveres, pode, do verbo poder, certo? Seguindo na página 221, vocês leram um texto lá. E com base nesse texto, você respondeu a questão 1 da página 222. Explique qual a relação entre o crescimento das aldeias e a formação dos estados. Bem, com o crescimento dessas aldeias, as pessoas passaram o quê? A dividir as tarefas, como a gente viu lá, né? E algumas pessoas foram escolhidas para organizar essas tarefas, né? Para orientar, para fiscalizar, certo? De forma que promovesse um bem-estar no povo ali, tá? E harmonia, porque uma coisa sem organização, onde um faz mais e o outro menos, não dá certo. Então, a relação entre o crescimento das aldeias e a formação dos estados foi essa, tá? Porque com o crescimento, as atividades passaram a ser divididas e sempre tinha e elegia uma pessoa, escolhia uma pessoa para organizar essas tarefas, tá bom? Ali embaixo, governantes. Nós vamos ler esse texto, tá? Na Mesopotâmia e no Egito, assim como na maior parte das civilizações da antiguidade, os governantes não eram eleitos pelo povo, como acontece hoje no Brasil. Eles assumiam o poder com base na ideia de que eram representantes divinos e normalmente o poder passava de pai para filho, ou seja, era hereditário. Nas sociedades da antiguidade, a religião ocupava um lugar central no governo e na organização social. Essa forma de governo é a teocracia, ou seja, o governo de Deus, onde o poder exercido pelo governo era justificado pela religião. Assim, o governante era considerado o representante dos deuses ou reconhecido como um deus. No Egito Antigo, os sacerdotes tinham muito poder e influência sobre a sociedade, sendo responsáveis pela religião e por diversas funções no governo, como administrar riquezas e os bens dos templos. O poder dos sacerdotes só não era maior que o dos faraós, que eram os principais governantes egípcios, tá? Então, a gente tá falando da antiguidade, que na época os governantes não eram eleitos pelo povo, como é hoje, né? Eles eram representantes que normalmente, às vezes, o poder passava de pai para filho, então não era o povo lá que elegia, né, que escolhia, e a influência da religião era bem forte nessa época, tá? Seguindo lá na página 223, você vai ler uma curiosidade. Você sabia? Um rei na Mesopotâmia e um faraó no Egito só podiam assumir seus cargos após a morte do governante anterior, que poderia ser o próprio pai ou um parente próximo. No Egito, as pirâmides eram construídas para servirem de túmulos para os faraós. Esses túmulos eram muito bem cuidados e os corpos eram muito protegidos, pois acreditava-se que a morte era um ritual de passagem para um tipo diferente de vida. Então, isso era uma crença deles, né? Seguindo lá, a organização da sociedade no Egito. Você vai ler, tá? Esse texto. E também, com base nesse texto aqui, leiam com bastante atenção. Se vocês quiserem sublinhar as partes que você acha mais importante, ótimo, tá?
E vocês vão responder 4 questões da página 225, tá? Letra A, o que gerou os problemas que os habitantes do Egito estavam enfrentando? Então, tá tudo aqui nesse texto. B, qual era a responsabilidade do faraó em relação a esses problemas? C, por que o faraó não ficou com raiva de Ipuer? D, se você estivesse no lugar de Ipuer, você repetiria as mesmas ações do sábio? Justifique a sua resposta. Todas essas questões aqui, essas respostas estão no texto ali, tá? Então, leiam com bastante atenção. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção dessas questões, ok? Bom estudo para vocês e até mais!